Waka Waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter. Também, bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. E curte aí, curte o vídeo agora, depois se não gostar, você tira o like, tá aí tudo em paz. Vamos falar hoje sobre privacidade, um artigo aí do Giacomo Zucco, para a gente complementar aí a nossa série de privacidade no Bitcoin, dar uma revisada em alguns conceitos e ver se tem alguma informação nova interessante. Então fica comigo. Alright, estou aqui na revista Bitcoin Magazine. Olha só que chique. O Giacomo escreveu aí em março esse artigo, um tratado sobre o Bitcoin e privacidade. Essa aqui é a parte 1, depois vamos ter a parte 2 também. Fica esperto, dá aquela inscrevida aí para ver a segunda parte se você curtir. Um match, um par aí feito no white paper por Giacomo Zucco. Giacomo é um cara bem legal aí, um ANCAP bitcoinheiro ferrenho, hein? Cara, gente boa, sigam ele aí no Twitter também, Giacomo Zucco. Pois é. Introdução. Alright? Como o foco de uma pessoa pode mudar assim de um lado para o outro em 2 semanas. Enquanto hoje em dia todo mundo no Bitcoin, no espaço, aí parece estar mais preocupado com as flutuações aí do preço em resposta, né, ao pânico financeiro global. E é compreensível, o que aconteceu foi aquele dump lá do corona, né? É importante lembrar, né, problemas perenniais que nunca vão embora, como a importância de manter a sua privacidade quando você faz transações no Bitcoin. Durante esse mês, especialmente, estamos escutando aí relatórios de KYC, de Know Your Customer, conheça o seu cliente, de exchanges aí, né, de compliant que tem KYC e AML, que estão congelando contas de usuários por suspeita de uso de CoinJoin, né, aquele de software de CoinJoin. Ele fala que vai explicar mais sobre isso depois. Seguido também por outro caso aí de um famoso respeitado proponente do Bitcoin, né, promovendo uma shitcoin, aí, uma altcoin ilíquida, né? No caso ele está falando do Trace Mayer e o Mimblewimble. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Ele estava então propondo, mostrando, olha só, a gente tem aqui a nova altcoin que vai substituir o Bitcoin, porque o Bitcoin não é privado o suficiente, alright? Então, se você quer dar um break aí, tirar um break aí da pandemia, dos problemas financeiros aí do sistema 1.0 e da volatilidade de preço, vamos tentar analisar aí os claims, né, o que as pessoas falam, os fatos e o contexto do último drama aí do Bitcoin. Para começar nessa primeira parte aí dessa série aí de 2 partes, vamos começar analisando aí a relação fundamental entre o Bitcoin e a privacidade, voltando aí para o início, voltando para o white paper. Então, na parte 2, vamos nos focar aí em algumas maneiras com que a privacidade do Bitcoin está sendo mantida, inclusive melhorada, e tentar, né, tirar aí da nossa frente uns red herrings, né? Umas preocupações que não fazem sentido, red herrings. Alright? O dinheiro ele precisa de privacidade, ok? O Bitcoin é desenhado para desempenhar funções monetárias. E dinheiro ele precisa de uma forte separação entre a identidade pessoal, né, entre a identidade pessoal e as unidades monetárias específicas, né, e as transações para poder funcionar, né, sustentavelmente em larga escala, em grande escala. Há pelo menos 2 componentes fundamentais para essa separação. Alright? Primeiro, aí, deniability, né, possibilidade de você negar, né, negação plausível. A gente pode chamar o primeiro componente de negação. Isso descreve a possibilidade de um indivíduo, utilizando essa ferramenta monetária,
negar com uma certa credibilidade qualquer conexão com ela no futuro, né? Ou seja, depois do ocorrido. O motivo para isso é que o dinheiro foi desenvolvido para facilitar, né, economia e trocas voluntárias e individuais entre pessoas. Mas o jogo aí de soma positiva dessa troca voluntária não é a única maneira de aumentar, né, a riqueza de uma pessoa. A outra maneira é, é o jogo de soma negativa do confisco violento, né, o imposto. Como um sociologista e economista político, Franz Oppenheimer, colocou aí brilhantemente, há dois paradigmas diferentes para a aquisição de riqueza dentro das sociedades. São o trabalho e o roubo. O trabalho de uma pessoa, né, e a apropriação forçada do trabalho de outra pessoa, de outros. Eu proponho a seguinte discussão para chamar o trabalho de um próprio e essa troca equivalente desse trabalho pelo trabalho de outros, os meios econômicos para a satisfação de necessidades, enquanto a apropriação, né, não requintada do trabalho dos outros será chamado de meios políticos, né, meios econômicos e meios políticos, a apropriação, né, enfim. Enquanto a tentação, né, de você usar os meios políticos estão sempre presentes nos contextos sociais estendidos, é particularmente forte quando o dinheiro está envolvido, né? O dinheiro, chama a atenção aí das piores figuras. Pois é, né? Os mesmos features, né, que fazem o dinheiro uma boa ferramenta, especialmente uma boa ferramenta para fazer essas trocas e para armazenar essa riqueza adquirida, acumulada, também são particularmente interessantes, né, como um alvo de confisco e, né, como uma maneira de armazenar, né, politicamente riqueza adquirida. Indivíduos fazendo trocas e armazenando dinheiro têm mais facilidade, geralmente são mais facilmente, né, e mais geralmente alvos de esses políticos que estão buscando aí, rent seekers, tipo cara que só vive de aluguel, né, que tá buscando viver leechers, tá buscando viver à custa, um sanguessuga político. Já que é mais eficiente roubar eles, né, do que roubar participantes em uma troca aí simples ou ermitões aí isolados que não fazem nenhuma troca, ou seja, é mais fácil fazer, ir atrás dessas pessoas aí expostas. Basicamente, quite often, muitas vezes aí organizações políticas preferem apresentar o confisco como uma condicional, né, para o tipo específico de troca em que as pessoas estão fazendo, ou seja, é uma condição aí do tipo de troca que as pessoas estão fazendo. É mesmo a vítima, então, né, eles chamam então isso de taxas, impostos, tarifas, né, pedágios, tributos, multas, como é que chama? Bribes, né, quando você passa a dar o... Porra, meu, de corrupção, né? Penalidades, duties, você tem deveres, dinheiro de proteção, né, como qualquer máfia, etc. E por aí vai, acho que deu para entender, né? Ou seja, vai pagar, tem que pagar, né? Ou seja, você vai ser roubado aí, né, estando seja, enfim. A privacidade na comunicação, então, ela é importante e as trocas econômicas, no caso, então, das trocas econômicas, são mais importantes ainda, né? Mais sensíveis, confidenciais, mais privadas e potencialmente formas perigosas de comunicação, né? Em ambientes adversários. Se você, né, comunica errado uma quantia de dinheiro que você tem, seu ambiente adversário, você, né, corre o risco
de tentativa de roubo, tanto, né, legal ou ilegal. O dinheiro fala, o dinheiro chama a atenção, e alguém que tem, né, cuja vida financeira e comercial está completamente exposta, tem maior risco de sofrer, né, roubo, chantagem, sequestro ou expropriação política. Por todos esses motivos, é fundamental para que os agentes econômicos possam, né, se desanexar aí, né, não ter a sua identidade pública anexada ou como é que fala? Anexada, então, às transações monetárias específicas que eles participaram e, portanto, né, que, portanto, possam negar essa conexão. Vamos lá, número 2, fungibilidade. Né? O segundo componente é chamado fungibilidade. Com isso, se nós queremos dizer a possibilidade de um indivíduo receber essa ferramenta monetária, uma ferramenta monetária para ignorar com segurança qualquer conexão entre aquela ferramenta e qualquer indivíduo em particular, né? Ou o caso de uso com que ela interagiu no passado, né? Aquela ferramenta, né, monetária. A fungibilidade é mais uma categoria econômica do que política. Basicamente, significa que qualquer quantia aleatória de dinheiro é praticamente indistinguível uma da outra. Então, transformando o custo de validação, né, para quem recebe o dinheiro, ou seja, reduzindo esse custo aí de validação para quem recebe o dinheiro. Por exemplo, uma nota de $50 é tão boa uma quanto outra, né? Você não precisa saber quem usou ela no passado para aceitar ela ou usar como forma de pagamento hoje. Realmente, se um receptor aí tiver que avaliar o histórico de cada unidade individual antes de poder, né, dar o seu valor, os custos de verificação iriam crescer aí exponencialmente. Ironicamente, um dos trends, aí, uma das tendências recentes das regulações aí de Know Your Customer, do KYC ao redor do mundo, é de que o dinheiro foi adotado aí, na sua maioria, uma maneira aí de merchants, de vendedores, evitarem saber, né, e confiar nos seus clientes, saber quem são e confiar nos seus clientes. Os clientes já são, né, já devem conhecer o seu merchant, né? Eles têm que conhecer de quem eles estão comprando, eles têm que confiar sobre a qualidade, né, e a entrega do produto ou serviço que eles vão comprar. Mas os vendedores, né, quando eles sobem aí nos sistemas triviais de troca ou crédito para mercados, eles usam o dinheiro para ser livres, né, de ter que saber, né, tudo sobre os seus clientes. Não querem, ou seja, você pega o dinheiro para não ter que saber quem é o seu cliente, né? Então a regulamentação, a relação de KYC é apenas uma ferramenta de controle político, né, que é marketeada aí com uma expressão paradoxica que representa aí um tipo de illiteracy econômica, ou seja, o cara não entende muito bem de economia, ou seja, economicamente não faz sentido, né? O dinheiro, ele é importante que você não saiba, né? Que você não conheça o seu cliente, você não precisa conhecer o cliente, ou seja, não ajuda para nada para quem vende, né? Não é um problema ideológico, é um problema funcional, prático, né? Um bem não pode ser passar muitas mãos facilmente, né? Um bem necessário, né? Como um bem necessário necessita, né? Um bem monetário necessita disso, passar de mãos várias vezes, né? Muitas mãos. Se todo receptor tem que verificar todo o status político de cada proprietário anterior para poder saber quanto risco político, né? Porque, né, ainda mais sendo global, você muda, tem todo tipo de jurisdição diferente. E os riscos políticos incluem perseguição, censura, taxação, imposto, dívida.
é que ele está herando, a herança daquele dinheiro, né? Bens não fungíveis não funcionam como dinheiro. Alguns bens aí são ideais para mitigar ambos a negabilidade, né, e a fungibilidade, problemas de negabilidade e de fungibilidade. Instrumentos bearer, instrumentos que você, né, tem posse física deles, que não tem nenhuma informação pessoal aí dos donos anteriores, que facilitam que todo mundo negue aí ter qualquer envolvimento em qualquer transação específica. Alright? Então já passamos aí pelas duas características importantes aí do dinheiro aí de meio de troca. Alright? Fungibilidade e negabilidade, ou seja, a possibilidade de negação do passado, né? Bitcoin, nascido para a privacidade. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin como uma ferramenta de privacidade. Toda a missão aí cypherpunk que o Satoshi fazia tinha a parte ativa, né? E da onde o experimento do Bitcoin, o experimento do Bitcoin é uma coroação, né, desse experimento da missão aí cypherpunk para o mundo, era tudo sobre, né, privacidade pessoal e financeira, né? A intenção era de privacidade financeira e pessoal. A maioria das mensagens aí iniciais, já do início do Bitcoin, publicações do Satoshi, incluindo aí o famoso white paper, que tem um parágrafo dedicado a isso, estão preocupados, aí tem uma preocupação grande aí com os features de privacidade, com a privacidade. Primeira consideração feita no white paper sobre privacidade é que intermediários de pagamento online centralizados são alvos fáceis para regulação. Sendo assim, é fácil, né? Então, você colocar esses intermediários no canto para mediar ativamente disputas, então, e transformar e fazer a maioria das transações irreversíveis, né? Esse requisito, como consequência, força os vendedores, as pessoas preocupados, aí, temerosos de riscos de receber chargebacks, né? Chargeback, como é que chama? Estorno. Terem muita desconfiança aí dos seus clientes e pedir deles informação que, em outros casos, eles não precisariam delas, né, dessa informação. Os vendedores eles são empurrados aí para o paradoxo do KYC novamente. Sendo descentralizado e impossível de regular, o Bitcoin não pode ser forçado, né, ativamente a mediar disputas, né? Não tem um intermediário. Então, por esse motivo, as transações do Bitcoin podem se transformar rapidamente em irreversíveis, né? Transformando qualquer pergunta aí sobre identidade pessoal aí do pagador em absolutamente redundante e desnecessária. Ou seja, um cartão de crédito, você precisa saber a informação do cliente, porque, né, o cara pode não pagar. Então você quer ter o máximo de informação para poder recorrer, né? Caso você envie o produto e o cara não pague ou pague com informação fraudulenta, né? Mas no Bitcoin, se você recebeu o Bitcoin, tá recebido, não tem volta, né? Ou seja, depois de 6 confirmações, acabou, não tem. Pode ficar tranquilo que aquele Bitcoin está em sua posse e não tem chargeback, não tem estorno. Então não tem sentido também fazer KYC. Segunda consideração, né, é do fato que o layer base, a camada base do Bitcoin, a time chain, né, blockchain, time chain, como o Satoshi chamava, desenvolveu para evitar esse gasto duplo, sem a necessidade de um terceiro, né, essa baseline ela requer a publicação de cada transação de settlement, limitando a chance de aplicar aquele tradicional, ou seja, ela vai ser distribuída por uma rede pública, né? Então ela vai limitar a privacidade através de obscuridade. Não existe obscuridade, é transparência total, né? Ou seja, no caso do Bitcoin. Então
não funciona a obscuridade, que é uma técnica que os fornecedores centralizados utilizam geralmente, né? Essa limitação é mitigada pela anonimidade das chaves públicas criptográficas, cuja intenção, né, é que sejam usadas apenas uma vez, sem qualquer associação aí com identidades para funcionar, né? Nas palavras do próprio Satoshi, o modelo de bancário tradicional ele conquista aí um nível de privacidade, limitando o acesso à informação das partes envolvidas e dos terceiros, né, envolvidos. A necessidade de anunciar todas as transações publicamente, ela, né, estraga esse método, mas a privacidade ainda pode ser mantida, quebrando, né, o fluxo de informação em outro lugar, mantendo as chaves públicas anônimas. O público pode ver que alguém está enviando uma quantia para outra pessoa, mas sem nenhuma informação vinculando as transações, né, com pessoas físicas ou jurídicas. Isso é similar aí ao nível de informação que é released, aí, lançado, que é, publicado por exchanges, aí, por corretoras de estoque, né, de ações, onde o tempo e o tamanho dos trades aí individuais, né, o tape, né, aquela fita, tem nos filmes antigos tinha aquela fitinha, né, que o banqueiro ficava analisando, ele é feita pública, é público, aquela informação é pública, mas não está mostrando lá, né, quem são as pessoas que estavam fazendo aqueles trades, né? Só mostra todos os trades de uma maneira pública, basicamente como, né, um estoque, né? Alright? Privacidade e confiança, tudo ou nada. Um feature aí interessante dessa configuração de transparência, discutido por Satoshi e por muitos outros contribuidores aí do Bitcoin, pesquisadores, é a natureza tudo ou nada das suas garantias de privacidade. Um terceiro de confiança pode, de fato, prometer em manter sua informação confidencial, assegurada de, como é que fala? De sequestradores, ladrões ou outros tipos de, né, indivíduos aí perigosos potenciais, stalkers, né? Enquanto ainda ser forçada a fornecer qualquer informação, enquanto ela depois pode ser forçada a fornecer todas essas informações para entidades políticas mais poderosas, como estados-nações, com suas agências de impostos, autoridades financeiras, serviço secreto, etc. Em uma configuração pseudo-anônimas mais públicas, a gente pode assumir que cada caso onde o último tipo de adversário pode acessar informações confidenciais financeiras, ele vai também encontrar sua maneira, ou seja, não, né, também no sistema tradicional, né, quando a privacidade de alguém, né, da time chain, ela é quebrada, ela é quebrada a benefício de todos os snoopers, né, com uma conexão de internet, de quem está observando, aí, dos voyeurs, né? Governos, bandidos, hackers, competidores aí de, né, espionagem industrial, inimigos pessoais, haters, ex-esposas, né, etc. Isso deve servir como um forte incentivo, né, para que os usuários protejam a sua negabilidade on-chain e então protejam a fungibilidade para todos. Ou seja, se você está na rede com uma mentalidade, não tenho medo de nada, não tenho nada para esconder, caramba, você está se expondo, né? Então, o incentivo está também você mudar a sua forma de pensar, né? É todo um processo educativo que pode custar caro. Você pode aprender isso sendo vítima de todos esses possíveis, né, atores, ou se protegendo desde um princípio. A escolha é sua. Eventualmente todo mundo vai entender, né? Isso porque vai ser, né? Claro, vai ser básico, vai ser, enfim, tanto com tokens, tanto você pessoas que te oferecem airdrop, não é só assinar com a sua chave. O cara sabe quanto Bitcoin você tem. Com o seu e-mail também, cria a sua senha. Você usa a mesma senha para várias coisas.
Enfim, tem várias formas de fazer phishing aí de você, não é só através da exchange. Mesmo pessoas, bitcoinheiros, que se, né, como a gente falou do token phishing, dá uma olhada no vídeo, busca aí por token phishing. É um conceito interessante que vale a pena você entender também, que pode prejudicar aí a sua fungibilidade, né? A sua privacidade, alright. Transações aí no base layer do Bitcoin, na camada base do Bitcoin, por outro lado, já mostram, né, fungibilidade perfeita internamente. O que isso significa é que, apesar de toda a transação ser pública, não existe dado público sobre quem, dentro de uma certa transação, estava em controle da chave privada que foi gastada em um input específico, ou quem está em controle agora das chaves privadas que vai gastar aquele output específico. Ou seja, apesar de que está tudo público, não tem nenhum nome, não tem nenhum data point lá na blockchain, né, no Bitcoin, na camada base. Claro que tem, né? Outras camadas aí de empresas que, né, agregam camadas de informação, mas que você pode negar, ou seja, não é heurística, né, como a gente conversou aí em toda a série de privacidade no Bitcoin. As regras do Bitcoin, elas garantem, né, para nós que toda a quantia total de satoshis gastos com todos os inputs é igual ou menos do que a quantia total de satoshis travados, bloqueados, né, enviados para todos os outputs, né. A transação ela não pode criar inflação, ela só pode deixar de fora aí as taxas do espaço do bloco, né, para os mineradores, ou seja, você vai ter sempre menos Bitcoin, nunca mais Bitcoins, né, menos satoshis do que você tem de input. Sempre o output vai ser menor que o input, né? Mas, tecnicamente, não tem nenhuma maneira de ter certeza, né, só a partir dos dados da time chain pública, da blockchain pública, se uma transação com 10 inputs e 10 outputs está movendo satoshi de um pagador para 10 pagadores, ou de 2 pagadores para um pagador, né, para um receptor, ou de uma entidade para ela mesma. Claro, existem algumas inferências aí probabilísticas possíveis, baseadas em heurísticas e padrões aí comuns, né? O Common Input Heuristic, né? Common Input Ownership Heuristic. Geralmente você acha que todos os inputs são do mesmo dono. Isso já está quebrado com, né, Pay to Endpoint, Pay Join, enfim. Mas nada pode ser provado com dados da time chain pública, né, no nível aí de transação individual, né, individual. Enquanto tendo uma ou mais entidades controlando o output é trivial, né, tendo mais entidades controlando os inputs é um pouco mais tricky, é mais complicado, requer um pouco de coordenação entre pessoas, mas é possível, né? Por sorte, a atomicidade das transações do Bitcoin é tanta, né, que esse processo não requer nenhuma confiança entre diferentes pagadores aí desconhecidos, né, como a gente falou. Tem aí o Pay to Endpoint, Pay Join, ele permite isso sem que eu precise confiar no terceiro. Eu estou simplesmente assinando a minha transação, né, ou seja, eu assino a minha parte lá sem ter que confiar mesmo, só vou assinar se estiver correto. O fator fungibilidade. Esse feature de fungibilidade do Bitcoin, das transações do Bitcoin, é parte do design do Bitcoin desde o seu início, mas as suas implicações de privacidade foram apontadas aí explicitamente por diferentes contribuidores apenas mais tarde. Finalmente, em 2013, o label, a etiqueta CoinJoin, foi criada por Gregory Maxwell para se referir às melhores práticas aí que uma carteira de Bitcoin deveria implementar para se aproveitar totalmente, né, dessa fungibilidade interna pré-existente. Muitas variantes dessa técnica foram propostas aí durante o tempo: PayJoin, Join Market, CoinSwap, Pay to Endpoint e Zero Link, né, implementado em carteiras como Wasabi,
e Samurai, e também a PayJoin tem, né, uma carteira já, Pay to Endpoint, com o BTC Pay Server. Todas com o mesmo objetivo, se aproveitar, né, da fungibilidade fundamental do protocolo. Alright? Ou seja, quebrar heurísticas, quebrar assumptions, né? As empresas de terceirizadas estão criando, né, vínculos, elas não têm mais tanta possibilidade de criar vínculos sem realmente ter informação, né, do usuário, né? Se o usuário não fornecer aquela informação, não tem como a empresa lá saber nada. Outra dinâmica, né, com o potencial de dar um boost aí na privacidade do Bitcoin é a sua, né, layerization, né, só colocar ele em camadas, né, criar novas camadas por cima do Bitcoin, camadas acima do protocolo, se acumulam aí como a Lightning Network, que você não precisa usar a time chain para confirmar cada transação. As transações elas só são usadas como âncoras para abrir e fechar contratos, permitindo que os pagamentos, né, pagamentos em outro lugar, ou seja, entre usuários naquela outra rede. O Satoshi já imaginava esse tipo de canais de pagamento há muito tempo, logo no início. As partes, elas teriam, o Satoshi então escreveu, as partes elas têm essa transação, né, em reserva, e se precisarem elas passam ela até ter assinaturas suficientes. Elas podem continuar atualizando a transação, né, por um agreement, um acordo aí unânime entre as duas partes envolvidas ou outras partes. E a parte dando o dinheiro seria a primeira a assinar, né, a próxima versão. Se uma parte deixa de concordar com alterações, então o último estado será, né, gravado no N, né, o tempo de lock, de fechar a transação, and long time. Né? Se desejado, uma transação padrão pode ser preparada depois de cada versão para que N-1 partes, né, possam transmitir, né, possam empurrar aí uma parte que não responde para fora. Ou seja, você vai assinando, quando eu faço uma transação, ou quando acontece uma transação no canal, ela já é pré-assinada enquanto eu estou online, né, enquanto aconteceu isso, para ter sempre uma pré-assinada lá para poder fechar o canal caso o meu canal caia. E aí fecha na blockchain, né? E a Lightning, ou seja, não se perde nenhum fundo, né, num contrato entre partes que as partes caíram da internet, por qualquer que seja o motivo. Transações intermediárias não precisam ser, né, transmitidas, só o estado final, né, entre as duas partes. Só o estado final é gravado então pela rede. É perfeito, ele está descrevendo basicamente a Lightning Network. Isso aqui é o Satoshi, hein? Não é especificação da Lightning e tal. Mas basicamente isso é a Lightning Network, basicamente. Apenas antes do N-Lock Time, as partes e alguns nodes de witness, de, né, testemunhos, transmitem essa sequência de transações, né, a sequência que eles viram. Alright? Não é exatamente, né, como a forma como os canais de pagamento foram introduzidos, porque tinha uma falha, mas é basicamente, né? Mas agora eles são uma ferramenta comum para muitos usuários do Bitcoin. Eles podem ser usados diretamente ou coletivamente através de routing. Ou seja, é verdade, é interessante que você possa usar também canais de outras pessoas para rotear minhas transações. Eu passo para um, outro passa para outro, passa para outro. É muito interessante, né, a Lightning Network na prática. Ainda seja, falta massa, né? Mas com calma, não precisamos de massa ainda na Lightning Network. Deixa as coisas se resolverem aí. Tá bom como tá, hein? Vocês acham que tá ruim, mas tá ótimo. melhor que não tenha gente apressada com incentivos errados. As técnicas do Layer 2 têm grandes vantagens aí na privacidade e estão reduzindo aí massivamente a quantia de informação pública disponível na time chain. Alright? Isso é fundamental, muito importante.
É bom que os experimentos estão sendo transmitidos por Lightning agora, né? Tanto como a gente viu os jogos e tal, a gente não tá tendo... Imagina se ter transmissões de satoshinhos, enchendo a rede de transmissõezinhas aí de satoshinhos, pra quê, né? Tipo, não serve, não funciona. Com o valor do Bitcoin alto, não faz sentido. Começando com o pé, né, errado. Claro, não foi trivial implementar melhores práticas de privacidade em carteiras e ferramentas rotineiras aí do Bitcoin. Primeiramente, enquanto reduz a quantidade de informação, né, que vaza on-chain, as técnicas de segunda camada e CoinJoin geralmente aumentam a quantia de informação no nível da rede, né, para você gerenciar e proteger. Na maioria das vezes porque você precisa de interação em tempo real, né? Listas atualizadas de peers aí que você pode alcançar na rede, liquidez disponível, né? Você precisa de liquidez, precisa de mais gente, né, disposta a interagir com você nessa segunda camada. A Lightning Network, em particular, né, não foi fácil de iniciar ela até que um upgrade aí do protocolo foi adotado por usuários no final de 2017. Enquanto o CoinJoin, aí, diferente da Lightning Network, foi possível de implementar em teoria desde o dia zero, era possível, apesar de com muitos desafios práticos de coordenação, liquidez e ofuscação de quantia, né, como ofuscar as quantias, a maioria das carteiras de Bitcoin hoje em dia não se preocuparam aí de encontrar uma maneira de fazer isso, né? E ao não fazer isso, elas consolidaram uma tendência perigosa. A grande maioria de transações on-chain era considerada como criada, assinada e transmitida por uma entidade apenas, né? Ela criou esse single ownership, input ownership, né? Single ownership heuristic, que é uma heurística muito usada pelas empresas que estão investigando. Ou seja, sempre eles acreditam que todos os inputs são da mesma pessoa, né? Quem tem os inputs são do mesmo usuário. As transações do Bitcoin estão começando a ser vistas, né, como 1 para 1 ou 1 para muitos, nunca 2 para muitos, por exemplo, ou 2 para 1, enfim. Um dos recursos de fungibilidade, né, do protocolo não foi transformado em uma boa prática de carteira até muito recentemente, apesar de sempre ter estado disponível, ou seja, simplesmente a implementação da carteira, ou seja, o protocolo em si permitia esse tipo de transação, mas as carteiras não criaram, né? As carteiras não tinham um incentivo, talvez, para fazer isso, né? O que eventualmente a gente vai ver, né? A tendência, espero eu, é que mais carteiras tenham como por padrão, né? Ou seja, você já tem que estar online para fazer o broadcast, coordenar um P2EP, né? Pay to Endpoint, cada vez mais, né? Mas há mais, né? Infelizmente. Outras boas práticas mais simples, né, incluídas no design do Bitcoin, como padrões triviais, foram quase por 100% ignoradas por construtores de ferramentas que estavam menos preocupados com privacidade e mais focadas na experiência do usuário durante os primeiros anos. Um exemplo óbvio é a reutilização de endereço, né? As próprias palavras do Satoshi sobre a anonimidade das chaves públicas foram escritas com a assumption, né, que os usuários gerariam um endereço cada vez que eles recebessem Bitcoin, né, que seria imediatamente descartado depois de ser gasto e nunca reutilizado, né? Talvez a palavra endereço em si só não tenha sido uma boa ideia, afinal, né, geralmente a gente vincula essa palavra a referências permanentes, né, como endereço de e-mail, IBAN, SCC, enfim, né, endereço, conta do banco, endereço, né, uma coisa que não muda, né? Então você vai achar, é o meu endereço, é o meu.
Enquanto a palavra invoice, né, que agora a gente invoice é fatura, né, que agora a gente usa para Lightning Network, para as transações, né, seria talvez uma escolha mais limpa, mais correta, né, deixaria mais claro na mente, né? Eu queria uma fatura. Uma fatura você usa uma vez, cada fatura é para, né, para uma transação. Implementando esse design não foi trivial também, né? Especialmente antes da introdução de carteiras HD. HD não é, né, de high definition é hierarchically deterministic, né? Determinística hierarquicamente. São aquelas carteiras que você tem a seed, que você pode gerar a partir da seed, então as suas chaves privadas, né, públicas, privadas, enfim, né, que facilitou então, né, rederivar milhares de chaves com apenas um backup, né, master, com uma seed. Então a gente terminou, ou seja, até que não tivesse HD wallets, era difícil fazer, né, essa boa prática do Satoshi aqui. Só conseguimos fazer isso a partir do momento que a gente teve carteiras HD, isso lá por 2013, por aí. Então a gente terminou com massivo reutilização de endereços estáticos, né, reduzindo a entropia e facilitando então a análise e a de-anonimização. Usuários começaram a vincular o mesmo endereço aos seus perfis em fóruns, redes sociais e blogs. Um desastre, né? Para muitos usuários aí do começo, fazer um pagamento significava dar para quem ia pagar, né? Para quem ele estava pagando, para quem está pagando uma visão aí completa de a vida financeira aí passada e potencialmente futura dele no Bitcoin. Outro incidente aí grande foi a proliferação de clientes light, clientes, né, que você não roda o seu próprio node, aplicações que não podem baixar, validar e armazenar toda a time chain aí diretamente, mas elas armazenam chaves privadas e elas fazem pedidos aí para outros nodes, no melhor dos casos, um terceiro de confiança, como um provedor de carteira. No pior dos casos, nodes aí, nós randômicos, aleatórios, em carteiras SPV, né? Chamadas carteiras SPV, né? Para validação da transação envolvendo as chaves públicas correspondentes. Além de criar um risco sistêmico em termos de segurança, esses clientes se transformam em um perigo comum aí em termos de privacidade. Outras implementações, né, pequenas, outras melhores práticas de implementações pequenas foram inicialmente, né, overlooked, não olharam, né, passadas por cima por fornecedores de ferramentas nesse sentido, incluindo seleção, né, de moedas orientadas à privacidade, a evitar unir endereços, né, a gestão de troco, etc. Né, todas as ferramentas do Bitcoinheiro aí que a gente fala, as carteiras boas para Bitcoin são as carteiras que permitem você fazer uma boa gestão das suas UTXOs, né, das suas moedas. UTXOs, Unspent Transaction Outputs. Né, são as moedas, basicamente, os satoshinhos. Mas, para a maior parte, essas três práticas representam a base da heurística que é aplicada aí pelas empresas de chain analysis, né, as pessoas que espionam aí a blockchain, a time chain. Essas empresas contratadas por eavesdrop, para espiar os usuários, né? Para espiar os usuários do Bitcoin. Até hoje, ou seja, hoje, a maioria desses problemas tem soluções técnicas brilhantes e ferramentas modernas que implementam elas. Mas é difícil, né, você empurrar essas boas práticas, ou seja, você fazer com que os usuários entendam a necessidade dessas boas práticas, que às vezes elas também têm pequenos, mas custos adicionais aí de coordenação, custam mais, né? Em um ecossistema que já está drogado, né? Entre aspas, ele fala, com atalhos perigosos e fáceis, né? O pessoal está pensando só em, né, transações
barata, aquele mantra do Roger Ver, né? Grande colaborador aí desse mantra errado do Bitcoin. Tá drogado com isso, você quer pagar menos taxas, mas não está pensando na sua liberdade, na sua privacidade, não está pensando em aspectos mais importantes, né, da sua utilização, da sua carteira, o que ela te oferece, né, também. Não é? Você não precisa só transmitir rápido, enfim. Claro que também, sério, o Bitcoin também transmite rápido, a gente tem a Lightning e tal, que além disso dá privacidade. Mas, enfim, não é o foco que deveria. O maior foco mesmo, o mais importante, né? A gente está falando aqui é a privacidade na base layer, no seu, né, na sua poupança lá, naquilo que você quer guardar para um futuro, que você não quer que outras pessoas, outros atores maliciosos, talvez saibam que você tem. E a privacidade, como eles dizem, né? Adora a companhia. Adora a companhia. Mesmo se você tiver as melhores ferramentas e seguir as melhores práticas, não ajuda se você é a única pessoa fazendo isso, né? Ou seja, a gente precisa de um set de anonimidade maior, é isso que ele quer dizer aqui, né? A gente lembra do conceito de set de anonimidade, conjunto de anonimidade. Quanto mais pessoas estiverem utilizando essas melhores práticas, não estiverem se expondo, você, né? Quanto mais pessoas continuarem anônimas aos olhos das empresas de chain analysis, maior é o grupo onde você tem para se esconder, e se todos estão usando, maior ainda, né? Ou seja, isso que é o mais importante no ponto de vista de privacidade. Não é mais pessoas usando, porque mais pessoas usando a partir de terceiros, você tem problema de privacidade igual. Ou seja, não importa, pode ser 1 bilhão de pessoas usando, passando tudo pelo servidor do PCC lá da China. Não é uma massa que vai dar privacidade. Né? Tá todo mundo registrado, né? Tá todo mundo passando com, né, data points, pontos de dado aí, né, sendo vinculados às transações também. Então, mas se todas as pessoas estão usando de forma, pensando adversariamente, né, pensando, e não só adversária, pensando, né, usando as ferramentas simplesmente, mas sim, pensando mais adversariamente, na hora de gastar, não gastar com qualquer UTXO, separar em diferentes carteiras, ou seja, fazer uma boa gestão dos seus satoshinhos, né? Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, melhor, ajuda muito mais, né? E se não estiverem fazendo isso, até te podem machucar quem está fazendo isso, porque, né, faz com que os seus esforços se destaquem aí em comparação, né? E coloca você no foco de atores maliciosos. E é isso aí. Na parte 2 aqui nós vamos ver outras técnicas que estão ameaçando aí a nossa privacidade como usuários, né, do Bitcoin, e concepções aí equivocadas, comuns aí sobre privacidade. E finalmente, como inovações no Bitcoin, né, vão tornar a privacidade ainda mais segura e fácil de se manter. É isso aí, bitcoinheiros. Não vou me estender mais agora. Fiquem ligados aí, a próxima parte vem logo mais. Vejam aí a playlist de privacidade no Bitcoin, se você ainda não conferiu. E, né, a parte 2 vem logo mais. Se você não está inscrito aqui no canal, dá aquela inscrita aí, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que o novo vídeo for postado, e receber atualização quando esse vídeo aí, parte 2 do artigo aí do Giacomo sobre privacidade, vir pro ar. Aquele abraço. Tchau.